de pandemia. O cenário atual que a gente tem visto com clientes nossos e diversas outras empresas é a realidade que muitas empresas tiveram que fazer e ainda estão fazendo a migração de colaboradores para o trabalho remoto por causa da pandemia que estamos passando. Algumas delas fizeram isso com agilidade, com eficiência, outras fizeram com bastante dificuldade e levaram algumas delas semanas até que conseguiram fazer isso. A gente também está vendo, vocês devem todos estar acompanhando, né, que muitos analistas afirmam que trabalho remoto agora veio para ficar. Nós vamos ter um bom período em que estaremos todos trabalhando de casa e, eventualmente, estão se quebrando barreiras sociais e barreiras emocionais ao trabalho remoto e a gente vai ter um crescimento, segundo os especialistas afirmam, nesse tipo de trabalho. E dado essa realidade, as empresas estão enfrentando muitos desafios para ativar o trabalho remoto, gerenciar os processos relativos a esse trabalho remoto e depois, claro, de forma segura também desativar esses acessos. Porque no início todo o nosso esforço é para que isso seja feito da forma mais rápida, mais eficaz e com o tempo também será necessário que se faça a desativação desses acessos quando não forem mais necessários. E nós vamos ver aqui, então, como a gente faz isso com formas ágeis e de forma a atingir o nosso objetivo eficazmente. Nós vamos ver neste webinar técnicas em gestão de identidades que vão agilizar os processos de home office. É importante lembrar, gestão de identidades em português muitas vezes é referido como GIA, mas ainda é muito comum a expressão IAM ou mesmo IDM quando a gente fala de gestão de identidades. Nós vamos ver cenários de que essas técnicas foram aplicadas na prática dentro de clientes nossos e onde elas são melhor aplicadas. Vamos ver funcionalidades de um sistema de gestão de identidades e acessos, ou seja, não vamos ficar aqui somente na teoria, vendo cenários e processos, nós vamos olhar aqui como você faz isso na prática dentro de um sistema, para verificar a facilidade que é implantar esses processos, e vamos ver com algum nível de profundidade como parametrizar essas funcionalidades dentro de um sistema de gestão de identidades. Este nosso webinar, ele é um pouco diferente dos webinars que nós temos apresentado, ele é um webinar mais curto e mais focado. Como a Alessandra falou, estamos abertos para responder as perguntas ao final. O que é necessário saber, então, para a gente aproveitar bem esse webinar? É importante ter alguns fundamentos básicos de gestão de identidades e acessos, embora isso não seja o mais importante. O mais importante é alguns fundamentos básicos, sistemas de informação, e saber um pouco sobre os requisitos e desafios que todos estamos passando, né, para o trabalho remoto em home office. Para quem quiser saber um pouco mais sobre gestão de identidades, a iTrust tem um blog com diversos artigos, um material muito rico. Um dos artigos iniciais é o que é gestão de identidades e acessos. Você pode, acessando este link que está aqui na apresentação, então acessar o nosso blog. E no nosso blog, o primeiro artigo mais lido é este artigo, que é gestão de identidades e acessos, parte 1. Antes de entrar propriamente, então, nos métodos e nos desafios, vamos falar uma rápida visão aqui do que é um sistema de gestão de identidades e como ele se integra com os diferentes sistemas da empresa. Aqui eu estou usando o sistema Horácios, que é o sistema de gestão de identidades da iTrust, como exemplo. Tipicamente, ele recebe dados de colaboradores de recursos humanos, então aqui tipicamente é um sistema de recursos humanos utilizado para recrutamento, seleção e eventualmente controle de talentos e folha de pagamento. Existe um sistema eventualmente de terceiros, pode existir ou não, que também alimenta a base de gestão de identidade com os dados dos colaboradores contratados como terceiros, e ele se interconecta com diversos sistemas da empresa, desde os serviços de diretórios, como o Active Directory da Microsoft, e outros sistemas similares, se interconecta com sistemas de ERP, como SAP, Oracle, JDE, se integra com sistemas na nuvem, sistemas legados, sistemas de correio eletrônico, sistemas de helpdesk, ou seja, praticamente todo o sistema que tiver conectividades tipo internet, é possível o sistema de gestão de identidade fazer as conexões
e os provisionamentos para implantar os processos que a gente vai estar falando aqui. Seguindo então, nós vamos cobrir neste webinar 5 desafios que nós selecionamos baseado na experiência que nossos clientes e outras empresas no mercado estão passando neste momento. O primeiro deles foi o que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, a dificuldade ou o desafio de provisionar acessos VPN de forma rápida e com segurança. Muitos colaboradores estavam sendo colocados em home office e era necessário então que eles tivessem acesso aos sistemas da empresa, tipicamente através de uma rede virtual, uma VPN, para que isso fosse feito. Bom, e a partir de que as pessoas estão então trabalhando em casa, como é que elas fazem para solicitar acesso a novas ferramentas de trabalho? Dentro da empresa, tínhamos processos. E agora, como funcionam esses processos? Vai ser um e-mail, vai ser um telefonema, vai ser uma abertura de chamado? Será que não tem uma forma mais ágil de eu permitir que os colaboradores solicitem e que os gestores concedam acesso, sem que eu tenha que passar pelo helpdesk ou pela área de TI, que muitas vezes nem estão atendendo nos mesmos telefones? Como eu faço para limitar o horário de acesso somente ao horário de trabalho? Um desafio bem interessante. Como eu faço para evitar o acesso das pessoas quando elas estão em licença, tipo férias, licença saúde ou qualquer outro tipo de afastamento legal do trabalho? E agora que as pessoas estão em casa e costumavam acessar sempre os sistemas dentro da empresa, muitas vezes não é possível trocar a senha ou desbloquear a conta remotamente. Que processos a empresa tem são eficazes que permitam às pessoas trocar sua senha ou desbloquear uma senha remotamente? Então são esses 5 desafios que nós vamos olhar a partir de agora. Um cenário que nós temos aqui no desafio 1 é uma empresa que precisa colocar o departamento de marketing e todos os vendedores com acesso VPN o mais rapidamente possível. Lembrando então que o sistema de gestão de identidade, ele recebe dados do sistema de RH e ele se conecta nos diversos sistemas da empresa, nós vamos utilizar uma técnica aqui que é o provisionamento em lote. Nós vamos pegar as informações dos colaboradores baseadas em dados como departamento de marketing e cargo dos vendedores para fazer um provisionamento em lote de todos esses cargos e todo o departamento de marketing no sistema de VPN. Então, basicamente, as informações que eu preciso para colocar esta regra no meu sistema de gestão de identidades é o nome do departamento e o título dos cargos. Vamos dar uma olhada como é que isso é feito. Nesta tela, nós temos a interface de administração do sistema de gestão de identidades. Basicamente, durante esta demonstração, nós vamos olhar esta tela de administração, onde eu vou estar efetuando ações de parametrização, configuração do sistema, e nós temos uma segunda tela, que é a tela do portal do usuário final. Então, o usuário final, ele vê este portal aqui, que vocês vão ver ao longo da apresentação, vai ter diferentes configurações, com essas opções aqui na esquerda, de acordo com o que nós quisermos implantar de processos. E o administrador do sistema Horácios, ele vê esta tela, onde é feita a configuração do provisionamento da VPN do nosso desafio. Então, só recapitulando, nós vamos agora ver como é que eu faço para conceder acesso ao VPN imediatamente para o departamento de marketing e todos os vendedores da empresa, com base no nome do departamento e o título dos cargos. Aqui na interface de administração, eu tenho a configuração do sincronizador de bases de pessoas e eu tenho aqui a fonte de dados de funcionários. Nesta fonte de dados de funcionários, eu tenho uma série de parâmetros que eu posso definir e um dos parâmetros aqui no final da configuração é o que é chamado de perfis padrão. Os perfis padrão são aqueles perfis de acesso que são concedidos automaticamente pelo sistema com base em dados cadastrais.
Eu já tenho uma regra aqui configurada para esse desafio que nós estamos tratando aqui, para economizar o nosso tempo. Então, eu tenho que, no ativo VPN e no perfil acesso via VPN, eu vou executar uma concessão desse acesso toda vez que uma pessoa for cadastrada e toda vez que ela tiver atualização de dados cadastrais. Esse segundo ponto é importante porque alguém pode estar num departamento e ser transferido para o departamento de marketing. Imediatamente, a regra vai ser processada com base na atualização desse dado cadastral também. Entrando em detalhes aqui na regra, aqui está a configuração, então, do que estamos concedendo, acesso via VPN, e aqui vemos como é que as regras são montadas dentro do sistema de gestão de identidades. Eu coloquei uma regra para que o identificador do departamento igual a marketing, ou o cargo iniciando com vendedor, gerente comercial ou assistente comercial. Com base nessa regra, na próxima vez que o sistema de gestão de identidade processar os dados cadastrais das pessoas, todos que se encaixarem nestas regras vão ter o acesso VPN provisionado naquele momento e, com isso, nós conseguimos um processamento em lote e colocamos 10, 20, 100, 200, quantas pessoas houver com essas características com o acesso VPN concedido. Então, uma forma bastante rápida e bastante prática de fazermos isso, sem termos que nos preocupar em sair correndo e fazer configurações em 3, 4, 5 sistemas imediatamente. Agora vamos supor um desafio um pouquinho maior. A empresa concedeu acesso VPN, na primeira semana está tudo funcionando bem, mas aí veio o pessoal da segurança e disse, mas, puxa vida, acesso VPN só com usuário e senha é algo que a gente precisa melhorar. E a empresa comprou, então, tokens que dão um número de 6 dígitos e que devem ser fornecidos para as pessoas para elas utilizarem. E nós precisamos agora fazer a entrega desses tokens para as pessoas e montar um processo para que cada vez que seja concedido um acesso VPN, alguém seja informado de que precisa entregar esse token para as pessoas. Então nós vamos ver aqui como o sistema de gestão de identidade é utilizado não somente para provisionar acessos automaticamente nos sistemas, mas também para disparar fluxos manuais quando é necessário entregar um objeto físico para a pessoa, seja ele um telefone celular, um notebook ou um token físico de acesso a VPN. Então, neste caso, nós vamos utilizar também um processamento em lote com regras, mas vamos utilizar aqui um fluxo de provisionamento manual, que é específico para a entrega do token. Basicamente, o que é preciso para fazer essa configuração, dado que eu já tenho as regras anteriores com o nome do departamento e o título dos cargos, eu preciso basicamente saber o nome dos analistas que vão ser responsáveis pela entrega dos tokens para que eu coloque essa configuração no sistema de gestão de identidades. E isso é feito da seguinte forma. Foi cadastrado aqui um ativo chamado token para VPN, e o depositário desse ativo são as pessoas que no fluxo serão acionadas para fazer a entrega física. Aqui no caso, o Bruno Medeiros é o único depositário nesta empresa que vai fazer a entrega física e vai receber essa tarefa quando o acesso for aprovado automaticamente com base nas regras. Voltando na regra, temos aqui então a configuração novamente do sincronizador de bases de pessoas. Vamos voltar na nossa fonte de dados de funcionários. Vamos descer até os perfis padrão. E agora vamos adicionar uma nova regra no ativo token para VPN. O perfil de acesso é a posse física do token de VPN. E aqui nós vamos colocar as regras, que neste caso são iguais às regras que nós havíamos criado para a concessão. Então, a criação de regras é feita desta forma. Aqui estamos vendo, então, como foram criadas as regras que nós vimos antes, que já estavam definidas. Então, qualquer cargo que inicie com
vendedor, qualquer cargo que inicie com gerente comercial e qualquer cargo que inicie com assistente comercial vai então receber esta concessão tanto no cadastro da pessoa quanto no cadastro e na atualização de seus dados cadastrais no sistema de RH. Para efeitos de demonstração, eu não vou salvar, vou cancelar, mas eu salvaria esta regra para efetivar a configuração. Então, com isso, nós vimos uma característica bem interessante dos sistemas de gestão de identidade, que é a capacidade de gerenciar fluxos para a entrega de dispositivos físicos quando isso é necessário para o acesso aos sistemas. Atuando dessa forma, então, muitos dos nossos clientes conseguiram conceder acessos rápidos à VPN para uma grande quantidade de pessoas num tempo muito curto. Passando para o segundo desafio. Agora as pessoas estão trabalhando em casa, têm acesso à VPN, já estão com o token. E novas ferramentas de trabalho vão sendo ativadas pela empresa ao longo do tempo. Vamos supor que a empresa está colocando agora no ar um novo sistema de CRM para a equipe de marketing e para a equipe de vendas, e eu quero montar um processo que os próprios gestores da área de marketing e vendas consigam fazer a aprovação do acesso a esse sistema sem que eu tenha que burocratizar passando pelo departamento de TI ou passando pelo helpdesk, sem que precise abrir um chamado, sem que precise enviar um e-mail para o TI para que alguém vá parar, entender o e-mail, eventualmente entrar no sistema errado, fazer uma configuração e um processo manual que necessita de treinamento e que é sujeito a falhas. Nós vamos aqui então utilizar os seguintes métodos nessa técnica para resolver esse problema. Nós vamos utilizar aquele portal de autosserviço que eu mostrei inicialmente, que é o portal de autosserviço do usuário final, e vamos fazer a configuração desse fluxo para utilizar a aprovação pelo gestor imediato da pessoa. E além disso, nós vamos fazer a configuração de uma forma que esse gestor imediato ele consiga fazer a aprovação sem nem precisar entrar no sistema. Ele vai simplesmente receber um e-mail com aprovo, não aprovo. Clicando no botão sim para aprovar, o acesso vai ser aprovado e a pessoa vai conseguir ter o acesso imediatamente após o clique no e-mail que o gestor vai receber. Para isso, nós precisamos então configurar esse fluxo de solicitação e aprovação no sistema de GIA, inclusive o fluxo no portal de autosserviço, e basicamente precisamos fazer uma ação, que é enviar um e-mail para a equipe de marketing e vendas, instruindo como usar o portal, caso a empresa não utilizava o portal anteriormente para isso. E se for necessário também, caso os gestores nunca tenham participado de fluxos de aprovação, enviar um e-mail para o gestor de marketing e para o gestor de vendas, instruindo eles como fazer a aprovação, que é tão simples quanto clicar num botão que vem em um e-mail. Bom, vamos ver como é que a gente faz esta configuração aqui, né, com relação ao fluxo de solicitação e aprovação. Então, aqui nós temos no sistema o administrador, né, ele já configurou um ativo chamado CRM, que é um ativo do tipo sistema, e esse ativo, então, possui um perfil de acesso, que é usuário do CRM. E é este perfil que nós vamos, então, fazer a definição de fluxo de que ele pode ser aprovado pelo gestor imediato da pessoa. Então, aqui nas configurações do perfil, uma das configurações que eu tenho é a aprovação do gestor. O administrador do sistema de gestão de identidades vai vir aqui e vai habilitar a aprovação da solicitação de acesso pelo gestor da pessoa. E vamos habilitar também que o gestor possa aprovar somente por e-mail, como está explicado aqui. Bom, mas alguém pode me perguntar, ok, mas e se o gestor não tiver e-mail ou não tiver gestor, né, como funciona? Bom, sempre nós temos fluxos de contingência. Neste caso, o fluxo de contingência é encaminhar a solicitação de acesso diretamente para os responsáveis pelo perfil de acesso, que são configurações básicas que existem no sistema de gestão de identidades. Então, temos a garantia de que, se por acaso a pessoa não tiver um gestor,
isso vai para alguém também que vai encaminhar essa aprovação, dando ok ou não, conforme o nível de aprovação necessário. Isto, então, é só uma configuração de fluxo feita dentro da administração do sistema Horácio. E como fica isso, né, para o usuário final? O usuário final, aqui eu tenho o portal vinculado a essa configuração que nós fizemos. O portal pode ser acessado a partir de links na intranet da empresa, pode ser acessado através de outras formas, né, tipicamente algum portal de autosserviço, algum nome de host que a empresa tenha. E aqui na solicitação de acesso, então, a pessoa vai poder clicar, ela vai se identificar, ou caso haja um single sign-on, aqui não é nem necessário digitar senha e usuário, e vai adiante para fazer a solicitação de acesso ao sistema CRM, numa interface bastante simples, bastante limpa, e que pode ser feito também no celular. Bom, feito isso, configuramos o fluxo, configuramos o portal de autosserviço. Só quero mostrar um detalhe da configuração do portal de autosserviço. Aqui na administração, nós temos a configuração do portal, onde eu faço então a escolha de cores. Eu posso trocar a configuração de cores do portal. E aqui eu defino quais são os menus que eu estou trabalhando. Então, eu já tinha marcado o menu de solicitação de acesso, configurando esse desafio que nós estamos fazendo aqui, para que a solicitação de acesso esteja disponível para os usuários. Salvando aqui, podemos voltar no portal e ver que já trocou a combinação de cores, que normalmente é utilizada de acordo com o padrão de cores da própria empresa, e pode ser, inclusive, configurada com cores específicas, caso os padrões pré-determinados não atendam. Bom, com isso, lembrando, a gente implantou um processo em que qualquer pessoa da equipe de marketing e de vendas pode fazer a solicitação e seu gestor imediato vai aprovar. Através de apenas um clique num e-mail, nós fizemos isso apenas com seleção de opções dentro do perfil, de uma forma muito simples, muito rápida, utilizando as funcionalidades nativas de um sistema de gestão de identidades e acessos. Bom, outro desafio que nós temos no home office é o horário de trabalho. Quando as pessoas estão dentro da empresa, do escritório, da fábrica, do seu local de trabalho, existe já métodos, processos, existe ponto eletrônico, existem outras formas de registro de horas, existe a possibilidade de que esses sistemas nem estão disponíveis para acesso remoto, ou seja, a pessoa tem que estar dentro do escritório para fazer acesso aos sistemas. Bom, nada disso mais é realidade neste momento. As pessoas estão em casa, usando o seu computador pessoal, e os sistemas obrigatoriamente têm que estar disponíveis na internet para que elas consigam trabalhar. Algumas empresas têm governança bastante explícita com relação ao trabalho fora de horário do contrato de trabalho. E aqui nós vamos ver, então, o desafio de como é que a gente limita o acesso dos colaboradores em home office somente ao horário de trabalho. Bom, aqui também nós vamos utilizar provisionamento em lote com regras. Nesse caso, são situações muito particulares de cada empresa. Na experiência que nós temos, por exemplo, cargos de confiança não têm limitação de horário, mas cargos de analista, cargos de assistente, normalmente têm limitação de horário nessas empresas que têm esse nível de governança. Para isso, o sistema de gestão de identidade provê controles. Neste caso, nós vamos olhar um controle que é integrado com a Microsoft no sistema Windows. Então, a partir de uma configuração que é feita no Windows Active Directory, é possível criar perfis que limitam o acesso aos sistemas da empresa. Então, este sistema de gestão de identidades tem essa funcionalidade
E nós fazemos, então, um controle no sentido de que, se a pessoa tem um destes perfis, ela obrigatoriamente vai estar dentro deste horário. Se ela não tiver nenhum destes perfis, ela pode utilizar em qualquer horário. Bom, e algo muito importante que é necessário é que quando a gente define restrição de acesso, nós vamos ter situações de emergência. O pessoal do financeiro vai ter que fazer um pagamento de emergência. O pessoal de TI vai ter que entrar às 9 da noite para resolver um software que parou de funcionar. Então, nós precisamos também criar um fluxo de contingência para os casos de emergência. E para isso que serve este perfil acesso 24 horas. Nós vamos utilizar este perfil com um nível de aprovação específico, para que, se a pessoa tiver a restrição de horário aqui em cima, 7h30 às 19, por exemplo, no momento de uma emergência, uma pessoa autorizada pode conceder o perfil acesso 24 horas e, a partir daí, a pessoa pode entrar, fazer uso do sistema e, eventualmente, perder esse perfil no dia seguinte, por exemplo. Então, numa situação de emergência, um operador ou um gestor consegue conceder o acesso 24 horas, ele consegue, inclusive, dizer que esse acesso deve ser revogado no dia tal, e esquece do assunto. Deu o acesso, a pessoa vai fazer a intervenção necessária e o sistema, quando chegar naquele dia, automaticamente vai retirar o acesso 24 horas daquela pessoa, sem que o gestor ou o operador tenha que se preocupar com isso. Então vamos dar uma olhada rápida, apenas para recapitular, como é que a gente faria esse tipo de concessão aqui nas configurações do sincronizador de base de pessoas, utilizando o mesmo conceito de processamento em lote com base em cargo e departamento. Então, nós queremos fazer uma restrição para, por exemplo, pessoas do administrativo, acesso das 9 às 18 horas, esse processamento no cadastro e na atualização. E eu vou, então, definir que as pessoas que fazem parte do departamento administrativo vão receber o acesso das 9 às 18. Eu posso colocar diversas outras regras aqui para todos os departamentos, conforme for a política da empresa de limitação de acesso fora do horário de trabalho. É interessante comentar que esta funcionalidade, integrada com uma funcionalidade de single sign-on, ela permite um controle completo, tanto dentro quanto fora da empresa, do horário que as pessoas vão ter acesso aos sistemas. Bom, e o nosso fluxo de contingência para casos de emergência, nós configuramos aqui nos perfis de acesso, no acesso 24 horas, definindo quem é o responsável pela concessão desse perfil. Aqui no caso, nós temos de novo Bruno Medeiros, que neste caso é a pessoa designada, e ele vai ser então a única pessoa autorizada a conceder esse acesso 24 horas quando houver uma emergência. Passando para o nosso quarto e penúltimo desafio, a gente tem outra situação também no home office. Os colaboradores vão tirar férias, eles vão ter licença de saúde ou outro tipo de afastamento do trabalho. Nas empresas que têm uma governança que não permitem que as pessoas utilizem o acesso enquanto estão afastadas do trabalho, isso pode ser feito muito simplesmente evitando que a pessoa entre na empresa. Mas e agora? Estamos todos em home office. Como eu faço isso? Bom, através do sistema de gestão de identidades, lembrando então que ele se interconecta com o sistema de RH, o sistema de folha de pagamento,
o lançamento de uma licença, férias, licença gestante ou outro tipo de afastamento legal é sempre feito dentro do sistema de RH e de folha. Através da conexão com esse sistema, nós já vimos que podemos pegar informações como cargo, como departamento, e nós também podemos pegar um dado cadastral específico que indica se a pessoa está afastada do trabalho ou se ela está trabalhando. Então, nós vamos ver aqui como é que a gente utiliza o fluxo de bloqueio por afastamento com base em um dado cadastral, e vamos ver como é simples implantar isso, mesmo numa empresa que já tem um sistema de gestão de identidades e nunca pensou em fazer isso. Basicamente, o que nós precisamos é configurar no sistema de gestão de identidades qual é o dado cadastral do sistema de RH que vai indicar esse afastamento do trabalho. No momento em que isso for informado ao sistema de gestão de identidades, ele vai bloquear o acesso da pessoa em todos os sistemas interconectados. Quando esse campo muda, por exemplo, daqui 20 dias, quando a pessoa volta de férias, o sistema automaticamente desbloqueia o acesso, o afastamento, e a pessoa chega para trabalhar e tem as suas contas todas desbloqueadas e utiliza normalmente. Bom, vamos ver como isso é feito na prática. Vamos de novo na tela de administração, aqui nas configurações do sincronizador de bases de pessoas. Vamos entrar aqui na configuração de fonte de dados. E aqui nós vemos, né, que nós temos então uma fonte de dados e que é composta de alguns campos com algumas informações específicas. E nós temos aqui embaixo o mapeamento então desses dados, de como eles vêm de uma tabela ou de um arquivo do sistema de RH ou do sistema de folha. Bom, basicamente já existe dentro do sistema de gestão de identidades o conceito de afastado do emprego. Esse conceito, então, fica vinculado a um campo. No caso aqui eu vou escolher como se fosse o campo 8 e eu vou adicionar essa regra. Uma vez adicionada a regra de afastado do emprego, vou colocar aqui para ficar mais fácil a leitura, aqui. Então, esse campo ele pode ter alguns valores. Em algumas empresas, nossos clientes, eu tenho lá, por exemplo, que sim indica afastado do emprego. Outros clientes têm a palavra afastado. Outros clientes têm um número, então eles têm, sei lá, 30 indica férias, 40 indica licença médica. Então tudo isso é possível fazer aqui e colocar, por exemplo, se 30 indica férias, legal, está afastado por férias. 40 indica licença gestante, sim, está afastado. E valores diferentes disso vão indicar que a pessoa está no trabalho. Por exemplo, se isso fosse um campo 0, significa que não está afastado, eu colocaria este campo aqui. Então, tipicamente, eu posso usar o dado que estiver presente já no sistema de folha, eu coloco aqui e o sistema de gestão de identidades vai reconhecer esse dado, vai entender que a pessoa está ou não afastada do emprego e vai tomar as ações necessárias de bloqueio dos acessos dessa pessoa durante o período de afastamento. Seguindo então para o nosso último desafio, e aí o que talvez mais dói a cabeça de algumas empresas no momento, é que normalmente as pessoas conseguem facilmente trocar a senha, se elas desbloqueiam a conta, tem um processo de desbloqueio de conta, e remotamente, muitas vezes esses processos não funcionam porque eles dependem da rede local, o computador estar conectado na rede local, a não ser que a empresa já tenha alguma funcionalidade específica para isso. Então, com o sistema de gestão de identidades, como é que eu resolvo esse problema, né? Os usuários estão em casa, o cara errou a senha, bloqueou a conta e ele precisa desbloquear essa conta. Bom, eu posso receber uma ligação de alguém que diz que é ele, né? E eu desbloqueio a conta. Ou eu posso receber uma ligação da pessoa que diz que é ela e eu troco a senha e passo uma nova senha. Essa é uma das questões graves de engenharia social e de problema de segurança. Conforme esses processos que foram montados às pressas para o home office, as empresas estão abrindo vulnerabilidade muito grande de ser explorado por engenharia social. Os telefones de suporte tipicamente foram alterados, alguns permanecem os mesmos, né, mas a facilidade mudou, o nível de controle mudou,
e as pessoas, os atendentes de suporte vão começar a receber ligações de pessoas que muitas vezes não vão ter como verificar a identidade dessa pessoa e ter certeza se a pessoa que está solicitando a nova senha é efetivamente a pessoa que diz ser. Então, como é que a gente implanta um processo usando um sistema de gestão de identidades que nos permita ter a certeza de que quem está trocando a senha é ele mesmo, né, usando outras funcionalidades de segurança que sejam fáceis e rápidas de usar. Né? Também não vamos aqui implantar um processo engessado que deixe nossos usuários insatisfeitos. Nós temos que sempre ter em mente a experiência do usuário e a agilidade da empresa. Bom, nosso desafio aqui então é permitir que os colaboradores troquem as senhas e desbloqueiem as contas remotamente e com segurança. O que nós vamos usar aqui, a nossa técnica é utilizar o portal de autosserviço com um segundo fator de autenticação. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ativar a troca e desbloqueio no portal de autosserviço e nós vamos configurar o segundo fator de autenticação. Após isso, basta que seja feita uma campanha por e-mail para instruir os colaboradores de como usar o segundo fator. E aí temos diversas opções de segundo fator na configuração que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, como é que eu ativo, né? Voltando aqui, eu tenho o meu portal de autosserviço, até o momento, carregando a página aqui. A única coisa que eu habilitei no meu portal de autosserviço foi a solicitação de acesso para permitir o marketing buscar os acessos no CRM. Né? Isso aqui. Agora, eu vou vir aqui na configuração do sistema e vou ativar mais duas funcionalidades no meu portal. Vou voltar as cores porque eu estava antes. E vou ativar aqui a troca de senha e o desbloqueio de senha. Recarregando a página, eu já tenho novas cores e tenho as opções de troca de senha e desbloqueio de senha. Todos eles vão pedir a identificação do usuário, ou seja, para que eu troque a senha, eu preciso saber a minha senha anteriormente. E para desbloquear a senha, eu tenho algumas alternativas um pouco diferentes de autenticação de usuário. Como é que fazemos, então, a configuração do segundo fator de autenticação? Aqui na interface de autenticação do portal, eu tenho um padrão de autenticação, que hoje está definido com usuário e senha, que é a mesma usuário e senha de rede, tipicamente, que se utiliza, mas eu posso utilizar uma autenticação diferente para troca de senha, e eu posso usar uma autenticação diferente para desbloqueio de senha. Então vamos supor, na minha empresa, eu quero ativar um segundo fator de autenticação, e eu vou utilizar aqui token no celular. Eu vou enviar um código para o celular do usuário, e essa vai ser a minha forma de validar. Eu posso colocar isso aqui em primeiro, eu posso inclusive tirar o usuário e senha, caso eu queira exigir que sempre para trocar a senha, a pessoa tenha que usar o token no celular. Nem sempre isso é recomendado, né? Isso pode ser também complementado por perguntas e respostas, né? De forma que eu faça uma campanha para as pessoas cadastrarem perguntas e respostas secretas e elas possam utilizar perguntas e respostas para se autenticar. E eu posso ainda ativar Google Authenticator ou outra forma similar de aplicativo no celular para que seja possível, então, garantir não só com usuário e senha, né, mas com um segundo fator de autenticação, como eu quero permitir que as pessoas troquem a senha. O mesmo vale para desbloqueio de senha. Eu posso ter um desbloqueio baseado em perguntas e respostas, onde eu tenho um risco menor, porque aqui eu só estou desbloqueando, eu não estou permitindo que a pessoa troque a senha. Aqui é aquela situação, errou 3 vezes, bloqueou a conta. Então, pode fazer perguntas e respostas, desbloqueia a conta, mas só vai entrar se souber a senha. Agora, na troca de senha, é recomendado utilizar algo como token no celular. Outra opção disponível é o reconhecimento facial também, que pode ser utilizado, e isso pode ser combinado, ou então, como no caso aqui que estávamos falando do desafio, nós vamos eliminar esta e deixar que a troca de senha vai ser feita através de um token no celular e passamos a ter, então,
esta opção de configuração para quando a pessoa for fazer a troca de senha. Ao final disso tudo, é importante, claro, fazer uma campanha por e-mail, né, para instruir os colaboradores como usar o segundo fator. É sempre muito importante, eu ressaltei aqui em diversos desafios, a comunicação. É necessário que a gente faça a configuração no sistema de gestão de identidade, que a gente implante esses processos, e é fundamental que a gente informe isso aos gestores, aos usuários, de como eles vão ter que agir para fazer esses processos funcionarem. Isso pode ser feito se a empresa já dispõe de software de treinamento com vídeos, ou o próprio canal no YouTube com essas informações, ou pode ser feito rapidamente por e-mail, dando os links para a intranet ou para sites de treinamento que a empresa já possui. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, dentro dos desafios que a gente levantou com os nossos clientes, nessa desafio do home office. A iTrust é uma empresa especializada em segurança de informação, estamos aí há 20 anos no mercado. Temos o sistema Horácios, que é um sistema de gestão de identidades e acessos. Temos também um sistema de gestão de privacidade para dados pessoais, o Horácios LGPD, que visa adaptar a empresa rapidamente à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E temos também um sistema de single sign-on, totalmente baseado em nuvem, que elimina as senhas e aumenta a segurança do acesso nos aplicativos. Esse sistema de single sign-on compatível com Office 365, Google Apps e dezenas de outros aplicativos. Mais informações estão disponíveis neste link. A iTrust fornece serviços para diversas empresas, pequenas, médias e grandes. Dentre elas, nós atendemos empresas de varejo, empresas da indústria, temos diversos clientes do setor financeiro que utilizam os nossos sistemas de gestão de identidade e os demais para aumentar a agilidade, aumentar a segurança dos seus processos. Ficamos à disposição para quem quiser entrar em contato conosco no nosso site, acessar nosso blog, e era isso